volta agora Rio de Janeiro, chamando ao vivo também General Braga Neto. É a aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato à Prefeitura do Rio. Rodrigo Viga chegando por aqui. Viga, como está você? Seja bem-vindo, boa manhãzinha de segunda, boa semana para você. De qual forma essa notícia repercute por aí? Como se deve se costurar essa possível candidatura? A informação já é certa? Ainda não é certa, mas a gente sabe que é o preferido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia para você, Adriana, para o Tiago, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A gente trazia até, inclusive, essa informação na semana passada, reboque daquela decisão tomada pelo senador Flávio Bolsonaro, em conjunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que Flávio não concorreria à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2024. E aí começaram a emergir, a brotar alguns nomes dentro e fora do PL. Dentro do PL, o ex-ministro e ex-vice na chapa presidencial, General Braga Neto. Outro nome é do senador Carlos Portinho, e o terceiro cotado é do ex-ministro da Saúde e agora deputado federal, Eduardo Pazuello. Mas a preferência do ex-presidente Jair Bolsonaro seria justamente do ex-ministro e ex-vice na chapa presidencial, General Braga Neto. Agora, tudo isso vai depender de diálogo, de conversa e também de como vão se comportar as prévias do partido visando as eleições municipais de 2024. Eu conversei aqui com a liderança do PL no Rio de Janeiro e esses líderes disseram que essas prévias, também chamadas de tracking, serão fundamentais para definir se o PL vai com candidatura própria, esse é o desejo de momento, essa é a intenção de momento, ou se o PL, por exemplo, pode fazer uma espécie de chapa do campo da direita. E o campo da direita aqui do Rio de Janeiro aposta numa dobradinha, numa composição entre um representante do Partido Liberal, que pode ser o ministro Braga Neto, que pode ser também o deputado federal Eduardo Pazuello, ou até mesmo o senador Carlos Portinho, com um aliado do governador do estado, Cláudio Castro, que é do Partido Liberal, secretário da Saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, doutor Luizinho. As pesquisas vão ser uma espécie de balizadores, uma espécie de norteadores do que vai ser definido provavelmente em março ou abril do ano que vem. Até lá, os nomes estarão sendo testados no mercado eleitoral para saber quem tem mais força, quem tem mais potencial para vencer nas urnas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vai tentar o seu 4º mandato à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Adriano. Ainda tem um tempinho, é preciso seguir acompanhando. A gente conta com você, Rodrigo Viga, para isso. Até já de novo. Amanda Klein, o que acha dessa especulação inicial? Esses nomes de Braga Neto, de Portinho, de Pazuello também, a importância, o peso atual, qual deve ser do apoio de Bolsonaro a um candidato à Prefeitura do Rio, Amanda? Adriana, certamente o ex-presidente Bolsonaro é um excelente cabo eleitoral, ainda mais porque deve se tornar inelegível daqui a alguns meses, a posição dele será como cabo eleitoral. Então, é claro que a palavra, o posicionamento dele tem muita influência nas decisões do PL. Veja que nas duas capitais mais importantes do país, tanto Rio de Janeiro como São Paulo, há uma confusão. No Rio de Janeiro, aventou-se o nome do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, isso já foi retirado de questão. Braga Neto também já tinha circulado antes, o próprio Braga Neto não se mostrava muito disposto a concorrer à prefeitura, mas se houver um pedido pessoal do presidente da República, ele o fará. Carlos Portinho está nessa disputa, ele quer concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro, e tem Eduardo Pazuello, que é o ex-ministro da Saúde. Agora, aqui em São Paulo, veja só como está o xadrez complicado. Essa última semana que o presidente Bolsonaro esteve aqui, até dormiu uma noite com o Tarcísio de Freitas, lá no Palácio dos Bandeirantes, ele participou de um almoço com Valdemar da Costa Neto e Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Tem uma disputa na direita para saber quem terá o apoio do PL e do presidente Bolsonaro. Ricardo Salles, que é ex-ministro do Meio Ambiente, está no páreo, está colocando seu nome, fez até alguns tweets bastante ríspidos e críticos da postura do PL, porque está percebendo o movimento da cúpula do Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, em direção ao atual prefeito Ricardo Nunes. É possível que se consolide, hoje seria o cenário mais esperado, ou um apoio ao Ricardo Nunes, ou
ou então o lançamento de uma candidatura menos extremista, menos ideológica, como, por exemplo, do senador Marcos Pontes, que também é do PL, mas é visto como menos ideológico do que Ricardo Salles. Até porque os trackings internos, né, o Viga se referiu a isso, as pesquisas internas mostram que um candidato de extrema-direita, como Ricardo Salles, poderia afastar esse eleitorado de centro e você teria uma cisão na direita. Ricardo Nunes mais de centro e centro-direita e Ricardo Salles de extrema-direita. E aí isso poderia acabar entregando a prefeitura nas mãos de Guilherme Boulos, que é até agora, né, o adversário de esquerda. Então vamos ver como vai ficar esse xadrez agora. Valdemar Costa Neto, que aumentou sua bancada consideravelmente para 100 deputados, quer fazer a mesma coisa nas prefeituras. Hoje tem cerca de 300, quer chegar a 1.000. Heraldo? A situação no Rio de Janeiro é o momento ali do prefeito Eduardo Paes é de grande desafio. Ele foi eleito pelo Democratas, depois saiu do Democratas, se filiou ao PSD, anunciando que fez esse movimento partidário para poder se aproximar da esquerda. Apoiou o presidente Lula na campanha presidencial. Só que essa reciprocidade, ou seja, o apoio de Lula ao Eduardo Paes não é um fato dado. Isso ainda terá que ser bem negociado, sobretudo com o PT fluminense, o PT carioca. E aí, as alternativas que estão sendo colocadas hoje, do Braga Neto, do senador Portinho, ou mesmo do deputado Pazuello, na verdade, fazem parte desse momento, onde você tem que ocupar o espaço na expectativa eleitoral. Só que faltam 16 meses até a eleição. É muito tempo, muita coisa pode acontecer. Eu acredito que o senador Flávio Bolsonaro se retirou nesse momento dessa disputa, de colocar seu nome para disputa, em razão de tudo que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas lá na frente, nada impede que o nome dele volte, porque é o nome mais forte ligado ao bolsonarismo e pode ser mais competitivo nesse universo de opções. E na disputa à Prefeitura de São Paulo, que a Amanda trouxe aqui, realmente está bastante efervescente as demonstrações que o PL, o ex-presidente Bolsonaro, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, tem dado em direção a Ricardo Nunes. Desagradou bastante o Ricardo Salles, que é um pré-candidato que aparece muito bem posicionado nas pesquisas. O problema é que quando você coloca essa disputa, esses desentendimentos de forma pública, a tendência é que prevaleça quem é mais forte. E, nesse caso, o presidente do partido e o ex-presidente Jair Bolsonaro é que tem a força.